E aí, pessoal, não falamos junto hoje, não? Não, hoje não. Mais uma aula aí, na verdade, o assunto é uma continuação, não tem como. Só que agora a gente falou de campo magnético, falando do magnetismo, campo magnético, força magnética. Agora vamos fazer a eletromotriz, né? Que é o movimento... Eletricidade e magnetismo junto mesmo. Exatamente. Só que aí o que acontecia? Lá nós tínhamos corrente elétrica. Aqui nós vamos ter um objeto que, ao movimentá-lo, vai gerar uma diferença de potencial e separar carga. Só que aí agora não é a corrente que está passando. É uma barra metálica condutora que vai passar dentro, vai movimentar-se dentro do campo magnético. Antes não, tinha um fio, dentro dele uma corrente elétrica e um campo magnético. O fio estava lá. Agora você vai pegar um material condutor e vai passar ele dentro do campo magnético. Inclusive, a primeira pergunta da nossa aula vai ser uma pergunta interessante. Então vamos lá. Fiquem de olho que vocês vão ver uma pergunta realmente assim que parece ser meio maluca, né? Vamos lá então? Não é um pouco Se falar, perde a graça. Não é história, dessa vez não. Deixa de história. Força eletromotriz, né? Isso. A parte 1. Aí deve ter até a parte 8 essa aí. Isso. Então o conceito de força eletromotriz, claro, não é história. A força eletromotriz em barra condutora em um campo magnético uniforme, uma barra condutora. Não está dizendo que é uma barra, que é um fio condutor com corrente elétrica. Ela pode só a barra. Corrente elétrica induzida. O que é induzir? Pessoal, olha bem. Quando a gente fala, dá uma olhadinha aqui. Bom, vamos continuar então. Bom, dá uma olhadinha aqui, pessoal, olha bem. Quando a gente fala induzir, é fazer com que... levar uma pessoa a fazer uma coisa que você quer fazer, só que você não faz. Não é induzir? Não pede, você induz, né? Você chega, vai, conversa e tal, até que a pessoa faz o que você quer. Não é induzir? Está induzindo. Aqui também você vai induzir uma corrente de tal maneira que apareça uma corrente elétrica e um outro condutor, dependendo da ação desse condutor. Então o celular fez uma ação, chavecou, né? Conversou no ouvido conversei no ouvido do professor Mac, aí ele foi e fez uma aula para mim, que eu devia ter feito. Cheguei, aquela conversa e tal, isso é não induzir. Pediu, mas... mas levou, não, pode deixar que eu faço então, nem que for para... Senão eu não paro de falar mais. Mas é brincando, mas é a mesma coisa, é uma indução, levar a fazer... sendo que você faz uma outra ação e aparece aquela ação que você quer do outro lado. E principalmente nesse conteúdo é sem tocar, né? Induz, mas você nem não tem toque, não tem nada. É próximo de tudo acontece, mas sem toque. Mas vamos lá, isso aí é bem parecido com o que nós já vimos, né? Então, dando continuidade, habilidade, né? Compreender a geração de diferença de potencial. Foi o que eu falei. Quando nós movimentarmos, vai existir uma diferença de potencial pelo movimento de uma barra de metal. É de qualquer forma esse movimento? Vamos ver, né? Aí, a pergunta. É possível acender uma lâmpada só movimentando um pedaço de metal, não é ligar essa lâmpada com fios numa tomada, não. Não. Fazer ela ter brilho, né? Nem seja pouco, não mas sei será se que é do consegue? jeito que está o desenho do lado aí, mas só movimenta um pedaço de metal. Será que uma lâmpada pode se acender só assim? Esse do lado tá parecendo que tá hipnotizando, né? Mas é só para deixar assim, ver se realmente vai entender, né? Tá, mas pensa aí, ó, movimentar um pedaço de metal, né? E acender uma lâmpada. Vamos ver se é possível. Ao conceito, né? Até o início do século XIX, a pergunta vai ser respondida depois, pessoal, não preocupa, tá? A única maneira de produzir energia elétrica era por intermédio de pilhas e baterias, inclusive era corrente contínua, né? Temos de agradecer a Tesla, né? Que foi o cara que falou, não, eu posso, dá uma olhadinha aqui, pessoal, eu posso realmente produzir através da corrente alternada. Só que antes só pensava nisso, Benjamin Franklin, né? Não, e pensar, se ainda tivéssemos preso nessa tecnologia, né, que era através dessa energia química, imagina, hoje, para acender uma lâmpada aí com corrente alternada lá da usina, você usa bem pouca energia, usa a mesma quantidade, mas paga bem menos, né? Bem mais barato, produz em grande escala.
Se você for acender principalmente uma lâmpada incandescente, você ia gastar várias e várias e várias pilhas, ia descarregar muito rápido e você não ia ter como gastar tanto dinheiro. Então, essa questão evoluiu principalmente. Evolui quando é necessário o quê? Economia, né, Décio? Baratear os custos e, de preferência, que seja renovável. Hoje está aumentando bastante essa questão de energia solar e tudo mais, mas as primeiras era a questão das pilhas, né? Armazenar. Hoje já é pensado assim, vou ter lá o painel de energia solar. Durante o dia eu recebo, aí joga na rede, tem aquela questão de crédito, tem outros que é em lugar mais isolado. Aí tem que ter as baterias para armazenar. Só que aí já gera outras situações, né? Então as baterias são pouco utilizadas, se você pensar. E a maioria que é utilizada é recarregada. E lembrando o seguinte, nós temos em mais de 300 anos desenvolvendo tecnologia na área de eletricidade. Isso. A primeira foi a contínua e nós temos o mesmo problema que tinha no início. Não conseguimos ter como armazenar de maneira viável, economicamente viável. Até hoje não temos. Por que não podemos pegar energia na época, por exemplo, que tem muita água? No Brasil, por exemplo, os rios estão cheios, transbordando, pegar essa energia, colocar no lugar e guardar, e depois, na época, nós chamamos de seca, né? Onde falta energia, a gente utilizar. A gente não tem isso. O armazena energia. Então, se não fosse alternada, não teríamos evoluído também, não teria como. Quer dizer, evoluiria, mas é muito caro, né? E se for para armazenar, vai acabar utilizando muito material que depois vai tem que ser descartado. Demais, né? Aí não adianta. Vamos lá, continuando. Não adianta ter onde armazenar se isso vai gerar um impacto ambiental muito grande, né? A sociedade não estava muito preocupada com essa produção, pois não havia dependência que hoje existe em relação a esse tipo de energia. Hoje terminou aí, a energia faltou por qualquer motivo, você não sabe o que fazer. Agora, por exemplo, se faltar energia vai ser complicado. Até a nossa aula aqui não tem como continuar, né? Isso. Além disso, os fenômenos relacionados à eletricidade eram encarados apenas como curiosidade da ciência. Não tinha essa preocupação. A iluminação era a gás, né? Isso. Então, ou velas em casa, ou lamparina, ou gás nas ruas, né? São Paulo, cidade até moderna na época, né? Nova York, São Paulo e Londres. Eletricidade não era tão pensada, era curiosidade. A TV é a mesma coisa quando foi inventada. Cara, para que eu vou usar isso? Serve para nada. Olha hoje em dia a dependência da eletricidade e da... Ainda mais para o seu médico que assiste o Big Brother 24 horas, não pode desligar a televisão. Nunca vi isso. Bom, não perco meu tempo com isso. Mas tudo bem, então o que acontece? Hoje em dia, essa necessidade é muito grande, da eletricidade e pela comunicação. Como eu falei, a questão da TV, para que vai servir isso? Hoje em dia, praticamente, a maioria assiste no celular, né? Muito, principalmente os adolescentes são mais voltados no celular, assistir séries, jogar e tudo mais. A gente que é mais velho um pouco, o professor Décio que é mais velho que um pouquinho, é mais na TV. Um ano só, eu acho. Uns anos, né? Muitos. Então, o que acontece? Cada geração vai vendo de uma forma diferente. Justamente. Se você dá um telefone, aquele lá de girar, a criança fica batendo nele, achando procurando como é que funciona, né? Mas vamos lá, continuando. Então, nós vamos falar aí dessa dependência da energia, né? O desenvolvimento da iluminação por meio de lâmpadas elétricas, em substituição a carvão ou a gás, né? O lampião que a gente tinha, ficou a carga de engenheiros e inventores, cuja principal figura foi Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, ele propôs, né, na época, várias maneiras para poder concurso, tinha uma boa grana para poder desenvolver, e o Tesla foi um dos que desenvolveu. Esse desenvolvimento tornou possível um dos maiores inventos da história da humanidade, o gerador de corrente alternada. O gerador de corrente alternada produz corrente elétrica a partir da energia mecânica, o movimento da água. Claro que antes de transformar a energia elétrica, nós temos uma magnética, que nunca fala. Sem um campo magnético não teria corrente elétrica, e a gente nunca fala disso. A gente fala, não, aí pessoal, a gente fala assim, não, a água girou a turbina e sai corrente elétrica, mas só sai se houver um campo magnético variável, que a nossa aula vai tratar disso. Mas sem isso, a gente fala só, corrente elétrica. Mas antes da corrente elétrica tem que ter um campo. Se não tiver esse campo magnético variável, que é nos polos do estator ali, dentro do gerador, não vai conseguir ter a corrente elétrica. E a gente nunca fala. A gente só fala transforma, energia mecânica, energia elétrica. Não vai ter energia magnética no meio do caminho, né?
Vai ter essa alternância, Justamente. né? Exatamente a questão do Se não variar o campo magnético, no caso a corrente variando, ela varia o campo magnético e aparece uma corrente induzida. Então, essa energia elétrica, através da energia mecânica, na verdade, passa por um processo magnético. Senão não existe. Quando vai ligado, vai aumentando aos poucos, vai girando, vai até atingir todo... Como o professor Décio falou, tanto a termo, né? É bem complicado de trabalhar e essas turbinas também, ela não... Ah, ligou, ela já está funcionando. Não, ela vai aumentando até chegar no ideal de funcionamento. Mas como o Décio falou, tem a questão da energia mecânica, magnética, também em relação a essas forças magnéticas, para depois se tornar elétrica, né? É igual o ventilador, né? Chega energia elétrica, mas se não tiver dentro uma maneira de transformar num campo magnético, ele não transforma a rotação. Porque não tem nenhuma... A corrente elétrica produz no campo magnético e produz na mecânica. Mas não tem nada que toque, né? Não tem contato. Ali é só induzido, né? Induz o movimento, não tem toque, né? Mas vamos lá, continuando. Então aí... Aqui é a maior necessidade, né? Se você apenas olhar, imagina um apagão numa cidade dessa. Como que vai ser? Escuro. A vida noturna desta cidade nos dá ideia de nossa atual dependência de energia elétrica. Aí a pessoa pensa, a iluminação, primeiro vai ficar no escuro. Hoje em dia tem celular, é difícil até você ver uma pessoa... Mas você vai conseguir ver as estrelas, né? Você quase não vê na cidade. Verdade. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas usar vela... É difícil você encontrar uma pessoa que tem a vela em casa. Mas aí você entra com geladeira, ar-condicionado, locais muito quentes, que a pessoa precisa de um ar-condicionado, ou acostumou no ar-condicionado, né? Pessoas que não aguentam ar-condicionado, quando as temperaturas muito frias, muito baixas, né? Então, tudo é uma dependência, principalmente na questão também de hospitais, se faltar é muito perigoso, com certeza. Porque uma UTI, ela tem Mas tem grupos geradores, né? Exatamente, aí imagina uma pessoa na ventilação, tubo de ventilação, faltou energia. Servidores de internet também, quem tem um servidor, qualquer empresa, menor que seja, aí tem no-breaks, tem que ter. Tem os no-breaks enormes, né? Que eles seguram durante o tempo, motor, tem tudo isso para evitar esses apagão, exatamente em hospitais, empresas ou servidores, né? O gerador de corrente alternada possibilita a geração de quantidades enormes de energia elétrica em função do movimento, energia mecânica, né? De condutores em campos magnéticos, o professor Décio acabou de falar. O que antes era possível apenas por meio de energia química, pilhas ou baterias. Isso, já não tem um campo magnético, né? Isso. Mesmo assim, pequenas quantidades, não tem nem como comparar, né? Hoje em dia aí você vê uma casa com 2, 3 ar-condicionado, empresas, o shopping aqui que chega a gastar mais do que... Então, pessoal, só para vocês terem uma noção, por exemplo, a pessoa vai lá no shopping, mas tudo aqui é mais caro. Aí você imagina, o tanto de energia que gasta, a questão da climatização, iluminação, estrutura, design, tudo isso. Então, o shopping chega a gastar mais energia do que algumas cidades do interior aqui de Rondônia. É possível, justamente. Pode só aquele shopping. De tanta energia que é consumida ali. Então, pensa, né? Como é que ia fazer isso com bateria? Não tem nem como, né? Não tem nem como armazenar e usar da bateria pela necessidade, a quantidade de energia necessária para fazer aquilo tudo ali funcionar, né? Então, vamos lá, continuando. Energia mais barata, né? Hoje, né? Por enquanto, a energia mais barata através das usinas hidrelétricas. Das usinas hidrelétricas, são as mais baratas que nós temos. O Brasil tem bastante, né? Podemos avaliar o impacto dessa invenção observando a nossa dependência atual em relação aos aparelhos que funcionam com energia elétrica. É possível imaginar a vida em uma grande cidade sem uso, sem energia, todo mundo com vela? Bom, é possível. Nós tínhamos grandes cidades na época do Império Romano, Idade Média, não tinha eletricidade. Eles tinham fogueiras, velas, etc. Exatamente. Porém, pessoal, mas hoje não dá, né? Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Se você imaginar o que acontece. Hoje em dia você tem o quê? Você tem o celular, né? Acabou a energia, o que a pessoa faz? Ela vai lá, puxa aqui, ó, liga a lanterna, né? Liguei a lanterna, beleza, usei. Só que aí é uso de bateria. Vai ter um limite. Tem as lâmpadas de emergência. E quando o seu celular descarregar, onde você vai? Exatamente. Aí tem as lâmpadas de segurança, leva um tempinho, mas também descarrega.
como foi falado, a dependência não é só a questão do visual, né? A dependência, às vezes, é conservação de medicamento, de vida humana e de outras situações. Imagina um servidor mesmo. Ele deu um apagão. Teve dias aí, ó, por exemplo, o banco não está funcionando. Imagina quando dá um blackout lá dentro, apagou alguns servidores, meu amigo, isso aí até conseguir restaurar todo o sistema vai demorar. Então, a dependência, ela é enorme em tudo que você pensar. Energia, qual é a diferença? Eu tenho um celular, eu coloco no brilho máximo, vai gastar energia mais rápido. Então, a quantidade de energia vai ser consumida mais intensamente num período mais curto. Então, tudo isso também tem essa questão. Qual é a temperatura do ar? Qual é a velocidade do ventilador? Qual é a temperatura da geladeira? Qual é a temperatura do secador de cabelo, do ferro de passar? Tudo isso contribui. Então, em locais que usam mais, a carga de energia que vai ter que ir para lá é muito maior, né? Então, tem que gerar muita energia. Se der certo a fusão nuclear, né? Vai ser energia mais limpa e mais barata, né? Quando conseguir. A quantidade é muito grande, né? Até agora só conseguiram igualar, né? O tanto que usaram, o tanto que produziram. Já igualaram, que era quase impossível. Porque só é manipular isso aí com segurança também, né? Porque é muito perigoso. Justamente. Então, vamos lá, continuando? Então, tem tudo isso. O experimento é conseguir gerar muito mais do que o necessário para iniciar, né? Então, é possível imaginar, né? Será que uma vida numa grande cidade sem isso? Hoje eu preciso de energia elétrica para me sustentar, o trabalho com computador, tablet, smartphone, porque a maioria dos meus desenhos é feita digitalmente. Como é home office, dependo da energia e da internet o tempo todo. Na pandemia, inclusive, o consumo de energia aumentou cerca de 40%. Se tivesse que reduzir drasticamente o consumo, perderia dinheiro e isso afetaria o sustento de minha casa. Marília Vieira, ilustradora, 46 anos. Retirado aí do site O Correio, né? Certo? E aí a imagem não é do mesmo lugar, não, né? Isso. Então, pessoal, olha aqui. O que acontece? O consumo de energia nas residências aumentaram. No entanto, nas grandes empresas diminuiu, né? Então, não teve aquela sobrecarga. Por quê? Justamente. As pessoas começaram a usar mais em casa, mas a indústria em si, ela usa muito mais energia. E lembrando, por exemplo, que um prédio que tinha 500 trabalhadores, eles foram para casa usar em casa, mas aquela empresa não usou. Isso. Aquela empresa tinha uns 500 lá, não usou. E com certeza houve um equilíbrio, porque os ar-condicionados, os maiores equipamentos que tinham naquela empresa, para manter aquelas pessoas, 500 pessoas, acabou compensando. Isso. Só que as indústrias continuam tendo, né? Algumas sim, mas como houve esse equilíbrio, né? Por isso que não houve também uma necessidade. Justamente, se tivesse aumentado 40%, ainda está funcionando, aí não teria, claro. Mas é porque os locais migrou, apenas migrou. Então, vamos lá, continuando. Então, essa questão aí ajudou, né? Então, a força automotriz em barra condutora é um campo magnético uniforme. Então, agora nós vamos falar um pouquinho daquilo que nós queríamos, né? Sabemos que a definição do vetor campo magnético se baseia na interação entre o campo magnético e uma partícula portadora de carga elétrica, chamada de carga de prova. Já falamos isso lá em campo elétrico antes, né? E força elétrica, cujo movimento no campo magnético provoca o aparecimento de uma força magnética. Também na aula sobre força magnética vocês já viram isso aí, né? A carga de prova, que se desloca com velocidade V em um campo magnético B, fica sujeito a uma força F. Antes eu estava falando bastante de corrente elétrica, agora uma carga, né? Isso. Carregada. Então, mostrando aqui, vamos supor, né, que seria da esquerda para a direita, né? Essa carga está se movendo. O campo magnético aqui está alinhado na horizontal ali, né? Indo. Tem que estar em movimento, porque se a carga estiver parada, nós já vimos que a força magnética é zero sobre ela. Porque só vai ter a força elétrica dela, mas não vai ter força, né? Vai ter carga elétrica, mas não vai interagir com o campo magnético. Isso. Tem que ter o movimento para gerar um campo magnético devido a esse movimento. E aqui é a força magnética atuando em uma partícula. Aí é que entra aquela mesma situação que foi falado, né? Às vezes o aluno fica observando essa questão aí, daí o que acontece? A força magnética ela vai estar presente
Então, pessoal, olha só. Uma partícula se movendo, ela vai se mover, vai gerar um campo magnético, vai interagir com outro campo magnético de fora. Se uma só já acontece, imagina uma barra com milhões de cargas. Justamente. Então, o que acontece? Todas elas estão se movendo na mesma direção e vai somar essa questão do campo magnético e vai interagir e vai surgir na barra condutora, né? Essa força magnética e polarizar essa barra. O que é polarizar? É como se você pensasse numa pilha, vai ter dois polos. E aí que vai ajudar essa questão. Vamos lá? Então, observe aí, ó. Aqui é uma partícula apenas, só uma. Olha aqui a partícula aqui, ó. Só essa partícula se movendo nessa direção em relação a esse campo magnético gerou a força magnética. Força negativa é estar para baixo, só isso. No entanto, né, o surgimento, né, da força eletromotriz, que é FEM, que chamamos, em barras condutoras em movimento, a barra em movimento é consequência do aparecimento dessa força magnética agindo nos elétrons livres da barra condutora. Veremos adiante que a palavra força não é adequada para a FEM, que é a força eletromotriz, né? Uma vez que essa grandeza na realidade equivalente a uma diferença de potencial. Agora, que é, no caso, a pilha, né? Que nós falamos lá que tem a diferença de potencial. Se não tiver, a pilha não serve, né? Na verdade, a gente falou muito aqui, né? E que o que você vai estudando vai aprofundando. Ah, você foi enganado? Não, é que na hora não era a hora de falar para você. Uma barra metálica que se desloca através de um campo magnético se torna polarizada por causa da força magnética, provocando o aparecimento de uma força eletromotriz induzida. E lembrando também que força eletromotriz é dada em volts, né? Isso. Então é tensão, então é diferença de potencial. A barra em movimento serve como acumulador de energia para os portadores de carga, como uma pilha. Como se funcionasse com uma pilha aí, como se fosse uma pilha aí. Isso. Só que aí, não química, né? Aí ele vai pegar a regrinha da mão direita, colocar o polegar na direção da velocidade da barra, né? Que ela está se deslocando. Está aqui, ó, a direção do movimento. Aqui o campo. E perpendicular apareceu o que? A força. Mas prestando atenção que aqui, ó, carga negativa. Então vai estar na direção contrária ao empurrão em relação à palma da mão, né? Vai estar nas costas. Justamente. Então aí o que acontece, ó? Fazendo essas cargas migrarem para esse polo, aqui vai ter uma falta de elétrons que vai ficar carregado positivamente, né? Então acumula elétrons. Como se fosse uma bateria. Então, isso. Uma diferença potencial, na verdade, surge aí que fosse um próprio gerador, né? Isso. Então, pessoal, uma pilha, uma bateria, o que um gerador. Acontece? Quando você pega o objeto e faz ele mover, o que você está fazendo? Você vai polarizar. Mas o que é isso? Os elétrons livres vão se acumular em uma ponta e o outro vai ter falta. Então, tipo, não é que o próton foi para lá, né, para a pessoa pensar. Justo. É o elétron que se moveu, aquele excesso se acumula em um polo. Então, tem uma diferença de potencial. Se colocar aqui um fio condutor, ele vai circular no movimento, né, Décio? Porque se eu estou movendo, o que acontece? Estou movendo, parei. Acabou. Descarrega automaticamente. Neutraliza novamente a barra, né? Então, se neutraliza. Quer dizer, volta para os seus lugares, né, normais. Aí, se você fizer o contrário, aí inverte a polaridade. Se enquanto você está vindo para cá, vamos supor, embaixo é negativo, quando você voltar, aqui vai ser negativo. Aí, se você vem de novo, foi para baixo de novo. Você volta para cá, foi para cima. Então, essa questão da corrente alternada, ficar oscilando. E lembrando que força eletromotriz era a tensão do gerador. Então, por isso que essa barra funciona como se fosse uma pilha e um gerador. Força eletromotriz só pode ser desse jeito. Exatamente. Então, vamos lá, continuando. Voltando aí. Então, não é a força magnética, que é de empurrar. Na verdade, é só organizar elétrons e prótons. Por isso que a palavra força, a gente falou ali agora que não é uma palavra que deveria ser usada. Ideal, né? Então, considere uma barra de metal que se move com certa velocidade V, da esquerda para a direita, é um campo magnético B, como nós mostramos na figura, né? Como a característica da maioria dos metais é possuir elétrons livres, essas cargas estariam se movimentando com a mesma velocidade da barra no campo magnético e, portanto, sujeita a uma força magnética que não é mais agora é dada em Tesla, né? No caso, a força em Newton, quer dizer, desculpa, e não dado em volts.
né? Cuja direção e sentido são definidos pela regra da mão direita, número 2, a do tapa, que a gente fala. Os elétrons são deslocados para a extremidade D da barra, o que provoca um excesso de cargas positiva na extremidade C, nós vimos na figura aí, polarizando-a. Temos, então, uma diferença de potencial entre esses dois pontos, ou seja, uma força eletromotriz induzida em função da energia mecânica do movimento da barra. Então, a energia mecânica transformou numa bateria, né? Aqui. Aí, ó. A barra C e D no movimento. Enquanto há movimento, há essa polarização. Parou o movimento, acabou a polarização. Justamente. Aqui, ó, a extremidade C, a extremidade D, mostrando toda essa configuração que foi lida aqui, né? Então, os elétrons são deslocados para a extremidade D, né? Então, a D está aqui, ó. Os elétrons estão aqui. Só para mostrar aí que fica a leitura sem a... Que é os elétrons que se movem, né? Isso. Não os próprios. Os elétrons livres, né? Isso. Enquanto a barra estiver em movimento, sua polarização se mantém. No momento em que ela para, as cargas são redistribuídas, tornando a diferença potencial nula. Então, desculpa aí, né? só vão ter uma bateria se estiver em movimento. Sim. Se invertermos o movimento da barra da direita para a esquerda, os polos também se invertem. Note que podemos associar a tensão estabelecida pela barra em movimento a DDP. DDP quer dizer diferença de potencial. Isso. De uma pilha ou bateria, enquanto a barra se move para a direita. Tudo está relacionado com o desenho que nós passamos aí. Isso. A única coisa que está falando aqui é se eu mudar, né? Vem ao contrário, só apagar aqui, ó. Se por acaso esse movimento já for para lá, o que vai acontecer? Vai trocar, as negativas vêm para cima e aqui fica positivo. Justamente. Então é esse que é a questão. Então a variação de velocidade para lá. Enquanto estiver para esse lado, permanece o que está na figura. Inverteu, inverte a polarização. Então aí, acho que bem tranquilo. Bom, corrente elétrica induzida. Agora o que acontece? Será que eu consigo fazer uma corrente elétrica fluir devido a esse movimento? Mas como aproveitar a fé induzida por uma barra em movimento? Para responder essa pergunta, podemos imaginar a barra condutora ligada de alguma forma a trilhos condutores, estabelecendo um circuito no qual a bateria está ligada. Uma corrente elétrica induzida uma corrente elétrica induzida pelo movimento da barra passa a circular por esse circuito, no sentido anti-horário, quando o movimento da barra se dá da esquerda para a direita. Então, olha aqui o exemplo. Então, o que acontece? Você pode ter um movimento da forma que você quiser fazer aí. Primeiro, aqui está mostrando que é da esquerda para a direita. Olha o que está dizendo aqui, ó, que a corrente elétrica está neste sentido. Aí o que você pode fazer? Inverter esse movimento. Quando você inverter, você vai inverter também a questão da corrente elétrica. Então, para fazer aí, o que você vai fazer? Fica até engraçado, né? Porque se você pegar esse objeto e fizer aqui, pronto, surgiu ali. É como o Décio falou. A pergunta, né? Então, agora, será que teria capacidade de fazer essa barra mover de um lado para o outro, de um lado para o outro, e ficar fazendo esse movimento bem rápido? Se você ligar uns fios numa lâmpada, vai aparecer uma corrente elétrica e vai ligar. Ela vai, dependendo do movimento, vai ser o piscar da lâmpada, porque ela vai apagar, acender e apagar, acender e apagar. Só que se for tão rápido, por exemplo, essa aqui tem oscilação, mas nós não conseguimos perceber, justamente, né? Então, o que acontece? Se você for bem rápido, o quanto mais rápido, maior o brilho, né? Que ela vai acender e apagar constantemente e vai ter um brilho maior. Então, vamos voltar lá? Então, esse aqui seria o mecanismo para provar aquela pergunta do início, né? Se eu conseguir canalizar, né? Se tem corrente, pode ligar uma lâmpada, né? Se eu posso fechar o circuito. A lâmpada só precisa de uma corrente para ela acender. Exatamente. Se aí aparece corrente, então... Aí eu consigo fazer o que foi perguntado. O problema é que não podemos movê-la para sempre em um único sentido, né? Isso.
Em certo momento, deveremos inverter seu sentido, dependendo do tamanho do circuito, o que inverterá a polarização da barra. A consequência é que a corrente inverte seu sentido, passando a percorrer o circuito no sentido horário. Se ficarmos movimentando a barra para a direita e para a esquerda, a corrente se inverterá periodicamente, estabelecendo no circuito uma corrente alternada. Que é a ideia do motor de corrente alternada, né? É possível acender uma lâmpada movimentando um pedaço de metal? É a pergunta. Aí, uma barra em movimento composta como um gerador de corrente alternada. Aí vai depender de quem vai fazer esse movimento, né? É. Um gerador de tensão alternada consiste numa bobina que se faz rodar dentro de um campo magnético. O fio onde começa a bobina está soldado a um anel condutor, nós vamos ver a figura já já, e o fim do fio, né? Olha aí, ó. Vamos voltar rapidinho, né? Um gerador de tensão alternada, figura, tá aqui a figura, toda a estrutura dele. Aí foi falado, escovas, né? Ali, escovas, anéis, coletores, né? Que vai coletar essas cargas, um campo magnético externo e a bobina aqui com giro, né? Justamente. Bom, voltando aí, então. Então, nós podemos dizer que se depois de ser enrolado na bobina, solda-se o outro anel condutor, né? Esses dois anéis mantêm o contato com as duas escovas, como vocês viram na figura agora há pouco, enquanto a bobina está girando. De forma que a diferença potencial entre as escovas é igual à diferença potencial na bobina toda. Então, o fluxo da bobina vai ser o quê? Lembra que esse φ é fluxo, né? E, desculpa aí, BA cosseno de θ. Agora, o campo magnético vezes a área, vê que tem um campo magnético passando por uma área da bobina, e agora não é seno, pessoal. O fluxo é dado por cosseno do ângulo. E tem a ver com uma área que está sendo atravessada por esse campo, né? Então não é todo, é só uma área. A força magnética, a gente usava o seno, porque ela é perpendicular. Mas aí o fluxo é o fluxo das linhas de campo, né? Então é cosseno, tá? Não troquem aí o nosso sistema a função trigonométrica, né? Que é cosseno e seno, tá? Então, um gerador elétrico é um dispositivo que produz uma força eletromotriz pela variação do número de linhas de fluxo, as linhas de força que eu falei, que é o φ, né? Que atravessa uma bobina de fio. A figura seguinte, até agora, é um tipo de gerador e acionando a manivela, a bobina gira entre os polos do ímã e uma tensão de corrente alternada é produzida. CA quer dizer corrente alternada. Vamos ver a figura? Tá aí, ó. Girando, fizemos várias representações desse tipo, né? Aí uma aplicação prática. A operação é baseada na indução eletromagnética, definida pela lei de Faraday. Menos N, que é o número de espiras, delta P, a variação do fluxo por um certo tempo. Aí tem uma tensão de corrente alternada. Como fica girando aí dentro, a gente viu aí que a corrente inverte, né? Isso. Aqui o ideal é que inverta, né? Porque lá antes não, lá tem um computador para fazer o movimento, é diferente. Aqui não. Aqui você vai girar. Mesmo. Vai e volta. Isso, vai e volta. Você vai girar exatamente para que ocorra a tensão de corrente alternada aí. Então, esse movimento, ele é necessário. Então, nessa questão de motores aí, né? Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Sempre que você tiver a falar, mas como funciona? Eu, particularmente, até meio que adolescente, eu não sabia como é que funcionava alguns equipamentos. Por exemplo, ventilador, não tem toque. Máquina de lavar. O outro exemplo é o liquidificador. Tem um contato, tem algumas peças que se desgastam, mas o movimento forte, né? E você pega um conjunto de engrenagens lá, por exemplo, numa parafusadeirazinha pequena, você tenta segurar, não consegue. Justamente. Mas se você pegar um motorzinho sozinho, você consegue segurar. Só que aí há aquela questão de colocar em várias engrenagens, intensificando a força, o giro ali, né? O torque, aí você consegue. Mas o motorzinho, como é que ele gira? Ele gira através disso. Tem as bobinas, que aí é o caso contrário, né? Recebe energia elétrica,
passa pelos fios, pelas bobinas, que não pode inverter as bobinas. Então, passou a corrente, está girando, então todas no mesmo sentido, vai fazer o quê? Vai fazer girar. Então, se todas estão nesse sentido aqui, vai fazer girar. Neste caso, não. Ali você vai, igual nós estávamos falando, para produzir, né? Se você pegar aqueles motorzinhos e fazer o efeito contrário, né? Girar ele para ele Sim. gerar uma... Você já com certeza, diferente de ciência, vira isso, né? Aquele motorzinho pequeno que você pega em vários... Tem um nomezinho, não lembro o nome agora, aqueles bem pequenininhos. Você pega de carrinho de controle remoto, tinha alguns aparelhos de DVD, tinha bastante, hoje já não tem mais DVD, né? É tudo na nuvem. Então, o que acontece? Você gira ele e faz o efeito contrário. E ao invés de receber energia elétrica e gerar movimento, você vai fazer o movimento para gerar. Aí você pode fazer o que? Adaptar, por exemplo, né? Uma hélicezinha, incidir ali vento ou água, fazer girar e ele vai gerar a energia elétrica através desse movimento e variação do campo, né? Então, aí consegue fazer, certo? Então, beleza? Já já a aula continua. A aula continua.